Daí varão de guerra, daí varoa de guerra. Estamos juntos em mais uma leitura bíblica dinâmica da geração disposta a pagar o preço 2012-15. E hoje falaremos sobre a pregação voltada para a cruz e não voltada para si mesmo, voltada aqui para a terra, mas voltada para os céus. Reparamos hoje que muitos pastores, alguns propositalmente e outros involuntariamente, têm dirigido as suas pregações para as coisas aqui da terra, enquanto Deus nos ensina através da Bíblia a dirigir as nossas pregações para os céus. E só pode ser feito isso através da mensagem da cruz, através do sacrifício vivo de Jesus por nós. Só temos como pregar os céus se pregarmos Jesus. E não pregar a prosperidade e a bênção terrena, mas pregar ao contrário, os tesouros lá do céu. E Deus, através de Paulo, na carta aos Filipenses, como leremos agora, nos exorta a sermos imitadores de Paulo, ou seja, ter Paulo como referência, como exemplo para segui-lo. Vamos acompanhar juntos lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos entender um pouquinho do que nós lemos agora. Vamos prosseguir a leitura. Mas quando ele diz que ele considera, o que antes era lucro, ele considera perda por causa de Cristo, é justamente os valores. Se antes Paulo tinha como valores de vida, como profissão de fé, as coisas aqui da terra, isso ele considera como perda. E o que ele considerava lucro agora virou perda, não é algo mais bom para ele. Ele não tem mais aquela vontade, aqueles valores mundanos, aquelas coisas que ele persegue aqui. Mas é o contrário, hoje ele busca as coisas lá do alto. Por isso que mais adiante ele fala: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Significa, meu irmão, que para a gente receber Cristo na nossa vida, verdadeiramente, temos que esvaziarmos de nós mesmos. Como assim? Imagine um copo. Você que tem orado às vezes para Deus e pedido: Senhor, encha minha vida, Senhor, Deus me ajuda, Deus vem até mim, Deus me ouve. E imagina que esse copo está cheio de um líquido, esse líquido chama, sei lá, o seu nome, por exemplo, o copo está cheio de Gabriel. E aí o Gabriel então ora para Deus: Senhor, enche esse copo, Senhor, enche da tua presença. Aí Deus diz: Gabriel, eu não tenho como encher da minha presença esse copo, porque ela está cheia de você. Ela está cheia da tua presença. Você está transbordando nesse copo, não tem como eu entrar nesse copo. É a mesma coisa na nossa vida. Enquanto nós não renunciarmos à nossa vida, enquanto nós não tomarmos a cruz e seguir a Cristo, não tem como nós vivermos Cristo. E por isso ele está dizendo aqui que por amor a Cristo, ele refugou, ele rejeitou, ele não quis mais a vida dele. Mas os valores mudaram e por isso agora ele segue o Senhor. E olha como ele diz isso aqui, lá no 10. E ele diz: e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quando a gente entende conformar, por exemplo, como naquela passagem, não vos conformeis com este século, com este mundo,
Ele não está dizendo conformar no sentido de aceitar. Não, então se conforma, aceita. Não. Conformar, ele vem do tomar forma. Então, por exemplo, um líquido quando entra num copo, ele toma a forma daquele copo, não é? Portanto, se eu me conformar com Cristo, significa eu tomar forma com Ele. Quando ele diz que não vos conformeis com este século, com este mundo, ele está dizendo, não tome forma desse mundo. Ou seja, ele está dizendo, viva nesse mundo, esteja nesse mundo, mas não seja desse mundo. E é isso que nós precisamos, ser luz aqui no mundo. Agora, da onde vem essa luz? Vem de Cristo, não vem de nós. Agora, para que eu possa brilhar através da minha face, da minha vida, dos meus atos, mais do que da minha palavra, da boca para fora, eu preciso morrer, me esvaziar de mim mesmo, esvaziar esse copo, jogar fora esse meu eu. E aí dizer, Senhor, agora o copo está vazio, enche-me da tua presença. E então, aí Deus vai começar a se encher. Por isso que você precisa, e eu também, revermos os nossos conceitos. Por exemplo, diz um versículo, aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. No que você tem desprendido tempo mais no dia a dia? Você tem desprendido tempo mais nas coisas daqui da terra, ou você tem desprendido mais tempo nas coisas lá do alto? Você tem vivido mais para você mesmo, ou você tem vivido mais para o próximo, para a obra do Senhor, ao cuidar de vidas, como o Senhor nos manda levar o Evangelho? O tempo, a forma que você aproveita o tempo, é uma prova dos 9, é como se fosse um espelho para você começar a ver. Por exemplo, faça um teste. Durante uma semana, anote num papel ao final do dia, mais ou menos, quanto tempo você destinou para o teu trabalho, para a tua família, para o teu lazer, para os outros, para o Evangelho, para o Senhor. E ali você vai começar a ver quanto tempo você está destinando. Faz um teste. Você não tem nada a perder, só vai servir para conhecer-se a si mesmo. E Paulo está dizendo aqui o quê? Para ter comunhão nos sofrimentos de Cristo. Ou seja, seremos perseguidos. Ou seja, não vou viver mais o que me agrada, mas muitas vezes aquilo que não agrada a minha carne, para tomar forma com Cristo na sua morte. Aquele que foi para a cruz por mim e por você, que deu a sua vida. Então ele está dizendo isso. Por isso ele diz lá no 14, nós não lemos ainda, mas agora, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Cristo. Então, seguir o alvo, prosseguir para o alvo, foi esse sempre o foco de Paulo. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Dizendo, olha, também siga a minha vida. Eu tenho coisas que não servem, mas outras servem. Vamos continuar para encerrar a leitura aqui. Então, ele diz lá no 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, a referência, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Presta atenção. De Cristo. Ou seja, Paulo exortava muitos pregadores e muitos que estavam nos púlpitos da igreja, que estes eram inimigos de Cristo. Agora, como alguém que está dentro da igreja pode ser inimigo de Cristo Jesus na questão da cruz? Vamos ver. 19. O destino deles é a perdição. O Deus, em letra minúscula, ou seja, não é o Deus Altíssimo. O Deus deles é o ventre, ou seja, o ego, o próprio estômago. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, com as coisas deste mundo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a edificação do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Então ele está dizendo, meus irmãos, ao qual muitos têm pregado um evangelho falso, um evangelho terreno. Dá um exemplo, a prosperidade. Meu irmão, você não tem que estar indo na igreja, minha irmã, por causa da prosperidade. Muitos carregam essa questão da prosperidade como se fosse a presença de Deus.
como se, não, olha como minha vida é abençoada, eu sou rico. Mas se isso é verdade, os traficantes então são cheios da presença de Deus. Os grandes empresários são cheios da presença de Deus. E nós sabemos que Jesus falou o contrário. É mais fácil que um camelo passe por dentro de uma agulha. E olha que não é uma agulha de costurar, não. É dentro de uma agulha, que era como se fosse aquele buraco de fechadura que entrava nas cidades, que os camelos não passavam. Ele diz, é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque tem muito apego às coisas terrenas. Tem muito apego ao seu carro, à sua riqueza, tem muito apego à sua roupa, tem muito apego ao seu lazer, às comidas que come. Como os pregadores aqui está falando, que faziam para o próprio ventre, para o seu próprio ego, para as coisas que gostavam aqui. E Deus nos ensina justamente o contrário. Deus nos ensina que nós devemos justamente morrer para viver. Tem uma pregação, quem sabe no próximo Leitura Dinâmica, eu falarei um pouco sobre os paradoxos de Jesus. Porque você pode ver, ele diz assim, você tem que dar para receber, você tem que morrer para viver, você tem que se soltar para poder reter. Enfim, são vários paradoxos, né, que tem do Senhor. E isso é verdade. Paulo está dizendo o quê? Está dizendo, olha, enquanto vocês se preocuparem com as coisas aqui da terra, quando o teu coração estiver conforme, ou seja, tomando forma desse mundo, você não levará o Evangelho. A cruz de Cristo não estará sobre a sua vida. É por isso, meus irmãos, que nós vemos muitos pastores e ministros do Evangelho e muitos cristãos que se dizem evangélicos desesperados. Mas por que estão desesperados? O que é desesperado? É sem, esperado, sem esperança. Por que estão sem esperança? Porque não cogitam nas coisas lá do alto, mas as coisas aqui na terra. E se a tua esperança está colocada em homens, nas tuas riquezas, como dizem em outras partes da Bíblia, em cavalos, em homens, em números, você vai ficar desesperado, sem esperança. Mas se a tua esperança estiver em Cristo Jesus, porque você morreu para as coisas deste mundo, para viver para as coisas de Cristo, como Paulo nos exemplifica aqui, que para ele, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, já morri para as minhas vontades, agora eu vivo para a obra do Senhor, agora eu vivo para a mensagem da cruz. Então aqueles que não vivem para isso são inimigos da cruz de Jesus, são inimigos do verdadeiro Evangelho. Por isso, devemos estar atentos às pregações que nós temos ouvido. Se as pregações nos incitam às coisas aqui da terra, de dar um tanto de dinheiro para receber um tanto de dinheiro, eu tenho que estar na igreja para ouvir uma palavra agradável aos meus ouvidos, então o pastor tem que pregar uma coisa que eu goste, para eu continuar naquela igreja. Porque se ele pregar uma coisa que não me agradou, eu saio daquela igreja. Você está no caminho errado. Porque a mensagem da cruz não é agradar a tua carne. A mensagem da cruz é crucificar o seu eu, é esvaziar-se de si, para que o Senhor possa resplandecer o seu rosto e a sua glória através da sua vida. E isso tem que ser com a sua vida. Meu irmão, sejamos amigos da cruz, tomar forma e estar como Paulo, em comunhão aos sofrimentos de Cristo. Que Deus te abençoe, vamos continuar firmes, eu aqui ajudando a edificar a sua vida, e você não sabe o quanto você edifica a minha vida, só eu estar toda semana postando esses videozinhos meio doidinhos, mais legais, que nos ensinam o Evangelho. Que Deus te abençoe e até o próximo Leitura Bíblica Dinâmica.